Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um encontro e dessa vez vamos iniciar mais um tópico dentro da disciplina de Direito Constitucional. Então vamos iniciar um dos principais tópicos que na verdade é a base do nosso direito constitucional. Porque, primeiramente, a nossa Constituição Federal foi uma Constituição popular, foi e é uma Constituição popular. Então, um direito fundamental é o direito que está no topo, que vai reger as demais relações jurídicas dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Então, primeiramente, vamos entender o contexto histórico, a introdução aos direitos fundamentais, a sua origem, e isso é muito importante. Primeiramente, a origem dos direitos fundamentais ocorreu lá na Europa, na Revolução Francesa de 1789. Então, primeiramente, essa revolução ela é muito conhecida, a Revolução dos Liberais, correto? A burguesia, girondinos e jacobinos queriam exigir novas mudanças. Então, primeiramente, o que eu preciso saber, o que eu preciso entender de como que os direitos fundamentais no Brasil foi influenciado por uma revolução estrangeira. Então, primeiramente, essa revolução, os ideais dela foram três, que são conhecidos no mundo inteiro, como liberdade, igualdade e fraternidade. Então, esses três princípios, esses três ideais, influenciaram diretamente nas dimensões dos direitos fundamentais que funcionam na nossa Constituição Federal. Então, só pelas dimensões, primeira, segunda e terceira, os mesmos princípios, são os mesmos ideais. Então, não há como eu falar para você que a Constituição Federal não foi influenciada pela Revolução Francesa. A própria caracterização, na prática, está dizendo aqui, o próprio exemplo. Tá ok? Então, os ideais, liberdade, igualdade e fraternidade, influenciaram diretamente nas dimensões dos direitos fundamentais. Tá ok? Mas, primeiramente, o que é um direito fundamental? Qual o conceito dele? Um direito fundamental é aquele direito que é essencial para o ser humano. Eu coloquei a palavra essencial para não ficar meio redundante de colocar um direito fundamental. Mas o nome ele é muito sugestivo. Um direito fundamental é um direito que está ligado à essência, ao núcleo do funcionamento das relações humanas. Aqueles direitos que são essenciais, que são inerentes a qualquer pessoa, independentemente de situação e independentemente de condição social ou econômica. Entendido? Então, foi exatamente o que eu coloquei aqui, são direitos essenciais. E eu coloquei no quadro os três, não é os principais, mas são os exemplos, porque na Constituição Federal há vários exemplos de direitos fundamentais. Então, eu coloquei com vocês vida, liberdade e propriedade. Vocês concordam comigo que são direitos inerentes. Você não consegue... eles não conseguem ser um direito disponível de forma absoluta. Você não pode chegar para mim e falar que você vai se dispor de forma, não, eu não quero ter um direito à vida. Não há como. O Estado é obrigado a garantir condições para que você tenha o direito de uma vida digna, que você tenha que a sua dignidade humana seja resguardada. Entendido? Porque vimos em vídeos anteriores que a dignidade da pessoa humana é um direito fundamental que tem o maior grau axiológico, ou seja, o maior valor perante os demais direitos. Entendemos que os direitos não são absolutos e que eles não têm hierarquia, mas a dignidade da pessoa humana é o alicerce, tem o maior valor entre eles. Entendido? Então, mediante essa parte aqui histórica e o conceito, vamos adentrar nas dimensões dos direitos fundamentais. Você pode encontrar em provas de concurso ou em doutrinas com o nome de dimensões ou com o nome de gerações dos direitos fundamentais. É muito sugestivo. O primeiro, o segundo e terceiro exatamente na mesma ordem. Então é só lembrar dos princípios da Revolução Francesa que você lembra das gerações dos direitos fundamentais. A primeira geração é a liberdade, que foi exatamente na ordem cronológica da Revolução Francesa, o primeiro direito, o primeiro princípio, o primeiro ponto histórico que foi colocado na mesa.
quando a burguesia disse os seus ideais e os seus propósitos. Liberdade, direitos civis e políticos são um exemplo dos direitos da liberdade. Mas, professor, o que significa o direito da liberdade de primeira geração? Significa que o povo queria ter uma autonomia, queria ter uma liberdade de pensamento perante as elites daquela época. Então, os direitos civis que está estampado no Código Civil e os direitos políticos que estão estampados no artigo 14 da Constituição Federal são direitos que o Estado não vai prestar. São direitos que o Estado, quando eu falo que ele não vai prestar, é que ele não vai interferir. O Estado não requer uma atuação positiva do Estado, requer uma atuação negativa. Professor, mas o que significa que são direitos negativos? Isso aqui afeta o Estado. Significa que o Estado não precisa prestar muita burocracia, não precisa formalizar o exercício do direito à liberdade. Não precisa colocar muitos empecilhos. Então, é por isso que quando eu falo de direitos políticos, por exemplo, o exercício do voto, não tem muita restrição para você exercer. E nem pode ter, porque o direito à liberdade você tem que dar uma atuação mais ampla para o povo exercer. É um direito de primeira dimensão e que tem como característica a atuação negativa do Estado. O Estado não pode interferir de forma contusa neste direito à liberdade. O direito civil é a mesma coisa. Um exemplo disso, o Estado não vai obrigar você a assinar um contrato de compra e venda de um imóvel. O Estado não vai obrigar você a, de repente, vender a sua casa ou a criar uma empresa. Porque para você criar uma empresa, você tem que ter o seu CNPJ. E que tem que ser feito no cartório. Entenderam? Então, essa parte que você vai registrar no cartório é um exercício do direito civil. Assim como você registrar o seu filho, assim como você tirar a sua identidade, o Estado não pode obrigar você a tirar a sua documentação. Isso é um exemplo de direito civil. Então, o Estado não pode fazer isso por causa disso aqui. O segundo direito, que é a segunda geração, eu coloquei aqui, ó, primeiro, segundo e terceiro, é o grau de geração. Primeira geração, segunda geração é a geração da igualdade. Professor, o que significa isso? Aí sim, o direito à igualdade é um direito com atuação do Estado de forma antagônica. Liberdade, o Estado não pode atuar de forma contusa. Na igualdade, não. Na igualdade, é necessário que a atuação do Estado seja positiva, que o Estado proporcione meios e políticas públicas para garantir a igualdade. Olha só, eu coloquei aqui os exemplos de direitos que refletem na segunda geração. Direitos sociais, artigo 6º e 7º da Constituição Federal, direitos econômicos e direitos culturais. Vejam que são direitos que precisam estar no mesmo patamar. Direitos sociais são aqueles direitos voltados para todos. Então, todos têm que estar no mesmo patamar, nem acima e nem abaixo. Então, por isso que os direitos sociais são direitos de atuação positiva do Estado. O Estado precisa intervir para garantir a isonomia e igualdade nos direitos sociais. Eu coloquei aqui, são direitos que visam a redução das desigualdades sociais, porque justamente se a necessidade de um direito, da prestação de um direito de igualdade, é porque há desigualdade. Então, a finalidade da igualdade é reduzir, diminuir a desigualdade social. O terceiro direito é o direito à fraternidade, ou também o direito à solidariedade, que é o terceiro princípio da Revolução Francesa. Professor, o que significa esse direito? Quando eu falo de fraternidade, lembre-se de direito à coletividade. Uma pessoa solidária é uma pessoa que pensa no próprio, que necessita não, mas que promove o bem comum. Aqui no direito constitucional não é diferente. O direito à fraternidade ou solidariedade é o direito da coletividade, o direito que leva em consideração o bem comum da coletividade, o direito de todos. Um direito que ele é difuso. O que é um direito difuso? Um direito que é aberto a todos. Não é um direito restrito. É uma coisa difusa, uma coisa aberta, uma coisa totalmente genérica. Ok? São direitos
De terceira geração, direitos do consumidor e direito ao meio ambiente, ou direito do meio ambiente. Então, são direitos de terceira geração. Aguarda um minutinho aí que a gente vai falar no segundo quadro do direito de quarta e quinta geração. Olá, meus amigos, estamos aqui para dar continuidade. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos entender os direitos de quarta geração. Os direitos de quarta geração são dois direitos. O patrimônio genético, que se refere à engenharia genética, à manipulação dos genes. Eles também possuem uma segurança jurídica. Eles são direitos que são guardados pela Constituição Federal. E a globalização política. Quando eu falo de globalização política, por favor, não entenda como globalização na geografia, como o avanço tecnológico e os seus meios de evolução. Não, aqui é globalização política, de direitos políticos, que se refere ao pluralismo político. Quando eu falo de pluralismo político, eu estou falando o livre exercício de você poder exercer o seu pensamento. Pluralidade de ideias. Lembre-se que aqui é pluralidade de ideias. E não confundam com pluripartidarismo. São coisas completamente diferentes. Pluripartidarismo são mais de um partido político. Pluralismo político se refere à pluralidade de pensamento, de ideias. Tá ok? O quinto direito, que é o último e não menos importante, é o direito à paz. O direito à paz, que é um direito que está regulamentado no artigo 4º da Constituição Federal, que está dentro do rol de princípios que regem as relações internacionais. Eu só queria deixar com vocês aqui uma observação muito importante. Primeiramente, eu coloquei aqui uma observação no que tange a importância. Por quê? Porque tem muitos estudiosos do direito, que são os nossos doutrinadores, que dizem que o direito à paz ele é um direito de quarta geração. Ele coloca o direito à paz nessa classificação de quarta geração. Mas a doutrina majoritária entende que fica na quinta geração e última geração. Então, muito cuidado para aqueles que vão fazer provas de concurso ou provas escritas, coloquem isso. Não há como objetivar e falar que é apenas da quinta ou somente da quarta geração. Porque doutrinadores pensam diferentes. Aí vai depender de qual posicionamento você vai adotar, qual literatura jurídica vai ser usado no seu caso específico. Eu coloquei aqui um ponto no que tange a nossa Constituição Federal. Ela é uma Constituição Federal de 1988, que foi a data que ela foi redigida e foi aprovada no Congresso Nacional. Ela foi uma Constituição promulgada, porque foi uma Constituição que foi eleita. E é uma Constituição popular, porque foi eleita pelo povo. É dogmática, porque não é uma Constituição que leva em consideração no que tange à evolução da natureza, a evolução do ser humano. Não leva em consideração os princípios, aqueles princípios deixados de geração para geração. Não, aqui são dogmas expressos que estão escritos na nossa Constituição Federal. E é uma Constituição rígida, porque é muito difícil você conseguir manipular os seus direitos. É difícil você conseguir tirar algo que está na Constituição, e porque também há cláusulas pétreas, dispositivos constitucionais que são imutáveis, que não pode ser mudado de forma alguma. Meus amigos, chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido, e um forte abraço.